Hoje é dia 31 de outubro de 2022 e este é o episódio 219 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o elongado quê? Isso é demasiado difícil para dizer. Elongated Muskrat. Ok, pronto. Tá bem. É o que eu tenho a dizer. E que tal estás? Já não aparecias já há 2 semanas no episódio do show. Tem estado um inferno. Ainda estou a recuperar de uma gripe medonha que apanhei há uma semana e tal. E portanto queria pedir desculpas aos nossos ouvintes pela minha ausência, porque a qualidade dos episódios melhorou substancialmente e agora voltei. Portanto, estou a pedir desculpa por ter voltado. Nós temos uma turba que se manifestou às portas do estúdio e a dizer que queremos o Miguel. Sim, sabes que na Revolução Francesa, em frente ao Palácio de Versailles e na Bastilha, também havia uma multidão semelhante, mas tinha archotes e forquilhas. Portanto, eu imagino que essa turba... O problema é que agora as pessoas nem sabem o que é que são essas coisas. Aos gritos. Nunca as viram, não é? Queremos o Miguel. Queremos, mas no sentido em que queremos a cabeça do Miguel. Portanto... há bocado estávamos a conversar e eu disse que pouca gente sabe isto, mas eu sou um aristocrata falido e conheço a sensação de sentir aquele calafrio na espinha de ter... Como vês uma multidão a passar, a turba multa, mais 4 pessoas e ficas logo... O povo com as archotes e forquilhas à porta do meu palácio aos gritos, não é uma sensação agradável. Pois, o professor Frankenstein teve o mesmo problema. Sim, e a família da Mafalda Veiga também. Mas, enfim, mudando de assunto. O que é que eu fiz esta semana? Pronto, é o costume. Tenho andado a trabalhar à bruta. Espirrei, tossi, gosma. Chumbei, fiz um teste, chumbei no teste. Não era Covid, aparentemente. Ainda estava com esperança, mas não. Ainda não apanhei Covid. Nem isso, pá. Estás mesmo a bater no fundo. Nem Covid. Nem passar a Covid eu consigo. Impressionante. É verdade. Mas pronto, foi uma semana que eu... Foi uma semana, apesar de tudo, divertida. Ri muito com a compra do Twitter. Acho que isto vai correr muito mal. Ri muito com a Adidas, enquanto marca de sapatos. E ri muito com a situação no Brasil, que eu também acho que vai correr mal. Mas, meus amigos, lembrem-se que um pessimista é um otimista bem informado. Okay. Então, e tu, o que é que andaste a fazer? Pá, olha, estive no Twitter, vê lá tu. Ainda estás no Twitter? Ainda estou no Twitter, sim. Não sei, não estou com planos de saída. Não estou com planos de saída. Tenho planos de voltar a tentar ter uma presença no Mastodon, mas é muito difícil ter mais um sítio para onde ir, onde criar relações ou reatar relações que estavam no outro lado. Não é fácil fazer essa transição. Não é de todo. Lembras do Google, como é que chamava aquilo? Google Plus, acho eu? Sim. Aquela rede social. Eu estive lá durante 2 meses, só naquela de experimentar, né? Abri a porta, entrei, vi como é que era a decoração do espaço e depois nada, silêncio. Ou por outro, eu ouvia o vento a passar como nos filmes de cowboys e aquelas bolas de palha, tumbleweed a passar no horizonte. E depois vou-me embora. Com o MySpace, também estive no MySpace por razões profissionais, mas o MySpace eu já cheirava quando entrei que aquilo ia morrer e aconteceu. Já cheirava a decadência. Sim, na altura, quando eu entrei, eu lembro perfeitamente que eu criei uma conta do MySpace para ir lá espreitar também. Tive brevemente uma conta de MySpace de paródia, que era de um rapaz que fazia tuning e isso tudo, que era o que havia no MySpace.
E depois lembro tive uma conversa com a pessoa com quem eu trabalhava, que dirigia a minha equipa, e ela dizia-me assim: epá, tens de criar uma conta do MySpace para o evento X que nós estamos a criar e tal. E eu Uhum. lembro perfeitamente dessa reunião, porque eu olhei para ela nos olhos e disse: o MySpace está morto, já não existe, isso vai morrer, nem vale a pena criar a conta. E de facto veio a acontecer. Google Plus senti exatamente a mesma coisa, que também já criei uma conta no Diaspora. Sim, eu E acho que ainda tenho. Não entro lá há anos, mas acho que ainda tenho. idem. Também já me passou pela. Eu acho que até já criei uma conta do Mastodon, mas ainda Eu já tive várias contas no Mastodon, não mas fiz as nada com instâncias aquilo. para onde eu vou tendem a desaparecer. Pois, e- e- eu acho que. Já vou em 3 ou 4 e tenho esse problema. E irrita-me porque desaparece o trabalho que eu tive a Pois, tentar estabelecer as ligações vai ao ar. E porque normalmente acontece depois de já não ir lá há uns tempos e quando lá vou tenho de refazer tudo de novo, estabelecer aquele tudo novo. Ahm, e epá, irrita-me ao ponto de ter vontade de ter a minha própria instância, mas ainda não encontrei uma forma de razoavelmente cumprir os requisitos para a instalação de uma instância de, sabes que eu de Mastodon, também em passei pelo particular a mesmo parte que diz problema. respeito a ter o e-mail. O e-mail é a parte mais chata porque aquilo exige ou teres um serviço de envio de e-mail ou teres um serviço para o qual tenhas uma chave para uma API ou Pois, teres o teu próprio serviço de e-mail. Eu não tenho pois. nenhuma coisa nem outra e não conheço nenhum caso, não conheço nenhum serviço que a um preço razoável eh, ou mesmo a um preço qualquer ofereça isso de uma forma privada. Pois, eu passei pela Ahm, mesma situação e também estive a arquitetar na minha cabeça e se eu tivesse a minha própria instância desisti rapidamente da ideia, porque não percebo nada disso, dois, não tenho dinheiro suficiente para a estrutura que seria necessária e também já tivemos essa conversa aqui várias vezes, inclusive é com o Tiago. Olá Tiago, estás bom? Ahm, Sobre a criação do nosso próprio serviço de e-mail. Ainda há pouco tempo li na internet um artigo de alguém que se aventurou a fazer isso e que desistiu, atirou a toalha ao chão. Já não me lembro quem sim, era. há muito. Sim, ele já tinha o serviço de e-mail há muito tempo, já operava há muito tempo, mas acabou por desistir porque há problemas, porque os grandes fornecedores, Uhum. nomeadamente o Google, a Microsoft e mais um ou dois, estão constantemente a colocar Entraves. problemas, Hum. a adicionar pessoal aos listas de spam, e quando não são esses, são uns outros mais pequenos que, por incompetência ou por descuido, que acabam por fazer isso. E estarmos constantemente a tirar-nos de lista de spam e a fazer a gestão do dia a dia de um servidor de e-mail nos dias de hoje, onde há uma exigência particularmente elevada, não é fácil. Pois, eu acho que a única solução de facto é pedires a alguém para criar o seu próprio serviço de e-mail e depois Yeah. esse alguém cria uma empresa onde tem pessoas suficientes para gerir esse serviço de e-mail e tu Na pagas a minha essa opinião, pessoa para gerir o teu serviço de e-mail. Ah, espera, isso é o que já existe com o ProtonMail. hum, não é bem a mesma coisa. O ProtonMail não é bem a mesma coisa. Porque não oferece, que eu saiba, uma API para tu enviares e-mails e, e não te permite utilizar teres o teu próprio servidor de e-mail. É diferente. Pois, isso também não é possível, sim. É um Hum, serviço em que tu tens a tua então, caixinha e pronto, e jogas yeah, pelas regras deles. não, não é a mesma coisa. O Uma que eu pena. gostava mesmo é que houvesse uma cooperativa à qual as pessoas pudessem aderir e que facultasse os meios técnicos e de expertise para a gestão dos serviços. Olha, Tu só precisavas dos meios técnicos, usavas só os meios técnicos, precisavas do pacote inteiro, usavas o pacote inteiro. E isto para e-mail, para
para todo tipo de VPNs, para todo tipo de serviços. Epá, isso era, sim, a ideia da cooperativa faz mais sentido. Porque toda a gente contribui, seja monetariamente, Exatamente. seja através de E toda a gente prestação manda. de serviços, e toda a gente usa. É um bocadinho como as cooperativas de leite e de outros materiais agrícolas que nós temos por aí. Cada um dá o que Yeah. pode e que recebe na igual, na medida proporcional. Acho bem, acho bem. É uma ideia perigosamente comunista, mas acho bem. Pois. Epá, está no espírito revolucionário do episódio de hoje. Exatamente. Nós, para quem não sabe, estávamos a falar da Revolução Francesa antes de iniciar a gravação. E as coisas que foram ditas, enfim, ainda bem que não gravamos. Repara que a minha família tem uma grande tradição de fazer parte do PCTP-MRPP. Portanto, Isso explica muita coisa. aliás, casos de pessoas que foram presos por participarem ativamente em ações do PCTP-MRPP. Uau! A minha família, curiosamente, tem uma grande tradição CDS e PPM, mas Pronto. eu sou a ovelha negra. O que devia ser engraçado pôr pessoas da minha família a falar com pessoas da tua família, porque eu tive pessoas da minha família ativamente a tentar impedir as pessoas da tua família de se encontrarem. Não, e digo-te mais, eu tive pessoas da minha família que foram presas por pessoas da tua família a seguir ao 25 de Abril, portanto... Da minha é difícil, porque Da família política, vamos dizer assim. quer dizer, da família política que também estava a querer lixar a minha família. Exatamente. Dos primos afastados que nos espetavam as facas nas costas. Mas ok, estamos muito políticos hoje. O Carlos Martins está aqui no chat a dizer que hoje não temos Carronda. É verdade, o Carronda hoje está de férias, volta para a semana que vem, ou para o próximo episódio, porque hoje por questões de agenda não foi possível o Carronda estar cá hoje. E também diz que bem-vindo de volta ao choro, Miguel. Portanto, ora essa, pelo amor de Deus. Aposto que dizem isso a todos os... Ok. Então... pronto. E mais coisas? O que é que andaste a fazer? E com isto já vamos em 12 minutos disto. Eu estava a dizer há bocado que estive no Twitter e estou a dizer isto porque houve uma conversa interessante duas conversas interessantes, ou é só uma? É só uma. Que vi no Twitter. Uma com o João Ribeiro, o diretor do Shifter e um amigo do show, já foi convidado aqui num episódio há já bastante tempo. E o João estava a dizer que conseguiu recuperar um velhinho Kobo. Quem não sabe o que é um Kobo, é um e-reader. É um dispositivo para leitura de e-books que é bastante jeitoso. O que tu estás a dizer é que é um dispositivo para a leitura de livros eletrónicos? Sim. Exatamente. Um leitor eletrónico para a leitura de livros eletrónicos? Okay. Exatamente. Lá estou eu com a pecha dos anglicismos. Pronto. E o que ele estava a dizer é que estava com um problema com o Kobo dele, porque não conseguia ligá-lo, acho que é ao computador, que era, porque a Apple mudou qualquer coisa no suporte para USB no computador dele. Não. Yep. Não acredito. Não, o software proprietário nunca faria uma coisa dessas. Pois é. E o que ele conseguiu foi, graças a um software chamado Calibre, que é um software livre para gestão de e-books. E ele, graças a isso, ele conseguiu dar uma nova vida ao seu Kobo, porque passou a conseguir sincronizar o Kobo com o Calibre e a ter os livrinhos dele para ele ler à vontade. Por falar nisso, e para quem se interessa por estas coisas, alguma plataforma de leitura de livros eletrónicos que seja software livre aí no mercado? Algures? Ok, estás a falar de uma plataforma ou estás a falar de um serviço ou de um produto? É que são... ambos, porque tu precisas do produto é que o Calibre é o produto. Pronto. O serviço... E é o único que existe, não há vários... mais. Hã? Não há mais. Que eu não conheço mais, não quer dizer que não haja mais. Conheceste?
serviços. Há vários sites de e-books online. Uhum. Alguns estão disponíveis como apps para o Ubuntu Touch, Pois. se espreitares lá. Sim, eu tenho um deles. Pronto, e o próprio archive.org disponibiliza muitos e-books que tu podes ler como PDF. Sim, mas não em formatos que não sejam... PDF é um formato aberto, normalizado, uma norma do ISO, e é um dos formatos recomendados por ser aberto. Sim, mas não permitem mais nenhum formato, só esse? Não sei, eu vou sempre ao PDF porque é o mais aberto deles todos, portanto é o que eu uso normalmente. Está bem. Há um outro que é o EPUB, mas eu não costumo usar. Mas pronto, é isto. Não. E já agora, tu tens uma conta de Mastodon? Há bocado estávamos a falar disso e esqueci-me já. Eu criei uma conta de Mastodon, mas já não sei onde é que isso anda. Foi para experimentar, como fiz com o Diaspora, para ver como é que isto funciona, como é que é isto. Mas todo o esquema de funcionamento de instâncias e pods e coisas assim, não é... Eu percebo porque é que as pessoas se juntam a redes sociais mais populares, vamos dizer assim. Porque de facto estas redes sociais mais livres ou mais fundadas nesse modelo exigem-te um pouco mais de autonomia e tu tens que saltar ali alguns obstáculos. A maior parte dos utilizadores quer a experiência next, em que crias uma conta, adicionas, metes uma foto, já criaste o perfil, juntas-te à rede, vais à procura dos teus amigos, está a andar. E podes fazer isso com uma conta de Diaspora ou com uma conta uma conta do Fediverse, podes fazer isso. Mas há ali configurações que tu tens de fazer para os pods e as instâncias. Tens que escolher um pod, tens de escolher uma instância. Tens de escolher mas isso como tens de escolher uma rede social para estar. Pois. Quer dizer, é um bocadinho mais complexo do que isso, mas não é muito mais complexo que isso. Porque basicamente, já agora, se nós tivemos um episódio que é o episódio 50, creio, em que falámos do Fediverse, eu e o David. Se ainda não ouviram, podem ir ouvir para ouvir uma explicação longa sobre isto. Começa a conversa sobre este tema começa aos 44 minutos e 30 segundos, creio eu, no episódio 50. Mas basicamente o Mastodon, o Diaspora e outros softwares são plataformas descentralizadas de redes sociais. Cada uma delas é autónoma, ok? Cada instalação em um servidor de um destes softwares, seja o Diaspora, seja o Mastodon, seja outro, são autónomos. E podem ser ligadas, cada instância pode ligar-se a outras instâncias e participar numa rede de instâncias que se chama o Fediverse. Nós podemos instalar o nosso próprio servidor, e isso é bastante complicado para um utilizador normal, mas para esses utilizadores há a possibilidade também de aderirem a uma instância que já exista e que esteja a aceitar novos utilizadores. O ideal é procurar uma instância que tenha valores alinhados com os vossos. Isso é a parte complicada. Porque eles normalmente na página onde vocês podem aderir explicam mais ou menos o que é que são, o que é que procuram, e dá trabalho a encontrar uma que seja aquilo que nós queremos. Podem também utilizar uma que seja um bocadinho mais genérica nesse aspecto, mas eu acho que o ideal é termos uma que esteja mesmo alinhada connosco. E depois essas instâncias às vezes estão completamente separadas, outras vezes estão federadas nesse Fediverse e dão a oportunidade de termos a nossa própria feed curada, ok? Em que nós escolhemos as pessoas da nossa instância ou de outra qualquer instância e seguir essas pessoas e vemos a feed como vemos no Twitter ou como vemos no Facebook. Ver a feed da nossa instância ou ver a feed da federação de aplicações em que nós estamos, seja do Mastodon, seja do Diaspora ou o que for.
E isto são é uma experiência interessante, porque o Carlos Martins está aqui a dizer que isto isola demasiado os utilizadores. Eu acho que isto é uma vantagem, porque a minha opinião é que, como humanidade, nós não estamos preparados coletivamente para interagir a uma escala global. Entre humanos. É a tua opinião. Sim, sim. Eu não concordo. Eu acho que depende muito do contexto cultural em que a pessoa vive, depende da sua educação, depende da maneira como foi. Eu acho que isso, o que quer dizer escala global é independente disso tudo. Pronto. É retirar essas coisas todas, é ser toda a gente. E o que nós temos neste momento, praticamente, é qualquer um pode comunicar com qualquer um. E acho que e isso acontece às vezes acidentalmente, outras vezes intencionalmente, outras vezes não acontece. Mas o problema das redes sociais que nós temos é que o objetivo é esbater as barreiras, e acho que nós precisamos dessas barreiras. O objetivo é fazer dinheiro. Sim, com publicidade, extração de dados. E o objetivo é manter as pessoas coladas à plataforma o máximo tempo possível para captar a sua atenção, seja em termos de cliques ou de impressões ou essas coisas todas. No caso do TikTok, o engagement que eles promovem é outro, tem a ver com o tempo de visionamento e com o tempo de utilização. Mas o objetivo destas redes sociais comerciais todas é fazer dinheiro para o acionista. Ponto. Sim, mas Miguel, eles não fazem isso... Não estou a dizer que é o caso do Mastodon ou do Sim, Diaspora. não é isso. Mas eles fazem isso permitindo o engajamento entre qualquer pessoa. Mais ou menos, porque o algoritmo que é desenhado acaba por filtrar coisas com as quais não tens muita... mas ele filtra muita coisa, mas promove, por exemplo, um engajamento que ele prevê que tenha sucesso entre pessoas de sítios completamente diferentes, portanto, com culturas completamente diferentes, com coisas que são e que até idealmente nunca, idealmente não, até que possivelmente nunca interagiriam de outra forma, porque não pelo mesmo círculo, não se interessam pelo mesmo tema, não se conhecem, ponto, nunca se viram mais gordos na vida. Exatamente. E para promover esse engajamento com os conteúdos, estas redes sociais de facto quebram estas barreiras frequentemente. E eu acho que, como seres humanos, não estamos prontos para lidar com isso. Nós lidamos relativamente bem em grupos de escala mais curta, ou com um âmbito, seja ele de proximidade ou de uma preferência qualquer, que esteja em comum. Por exemplo, um clube de futebol. Pessoas do mesmo clube de futebol tendem a ter uma interação positiva entre elas, ou pessoas que vivem na mesma vila. Quer dizer, depende, vamos lá ver, visto o que é que aconteceu na Academia de Alcochete, aquilo não foi propriamente uma interação positiva e eram todos do mesmo clube. Miguel, mas isso são exceções. A regra geral, o que acontece é que há uma maior probabilidade de uma interação positiva entre pessoas que partilham um ideal ou partilham um gosto qualquer, ou, por exemplo, ou um inimigo comum. Não há nada para unir a malta também com a mesma coisa. Porquê? Porque nós ainda somos muito tribais. Eu acho que sim. Não, vamos lá ver uma coisa. Não, isto é uma discussão que seria muito longa. Eu sou antropólogo de formação e fenómenos sociais estudei-os longamente quando passei pela universidade e continuo a ler muito sobre o assunto. Não, as coisas não são assim tão simples. Acho que é um argumento um bocado redutor. Mas eu percebo, por outro lado, o argumento ou a inquietação da pessoa que estava a comentar, porque de facto, quando tu tens a possibilidade de selecionar pessoas da mesma tribo, entre aspas, vamos dizer, ou que partilham a tua visão do mundo e as tuas ideologias políticas ou gostos pessoais ou o clube de futebol, é fácil criar uma bolha em que tu estás isolado e se transforma numa câmara de eco que reproduz aquilo que tu já conheces ou aquilo que tu admites como sendo real ou desejável. E isso acontece
nas redes sociais comerciais, como consequência do algoritmo, porque acabas por repetir ou por ver confirmados os teus preconceitos. Sim, As as redes sociais eleições, também fazem o oposto. as As redes eleições, sociais, curiosamente, calma, porque as eleições do conteúdo de Brasil, polémica, as eleições do Brasil que nós vimos agora são um dos exemplos paradigmáticos, ou o que se passa nos Estados Unidos da América do Norte, são 2 exemplos paradigmáticos daquilo que acontece quando as pessoas são induzidas a repetir ou reforçar as suas convicções porque convivem com a exposição permanente aos seus próprios preconceitos nas redes sociais, seja no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Ou por causa do Twitter acho que é um bocadinho mais curiosamente, caótico do que, por exemplo, o Facebook. O Twitter é muito mais aberto nesse aspecto, porque as pessoas mandam dichotes umas às outras e há uma forma de conflito mais aberto do que o Facebook. sim. Já agora, só aqui uma nota. Foi feito nos Estados Unidos um estudo sobre o efeito de cada tipo de mídia nos resultados eleitorais de 2016. E a conclusão a que se chegou foi que os conteúdos feitos para enganar ou para promover a Desinformação. animosidade em relação ao outro grupo só tiveram sucesso no online após os mídia antigos promoverem esse mesmo conteúdo. Claro, não, mas quem acha que os média clássicos não têm poder está muito enganado. Nós temos em Portugal imensos jornais e outros meios de comunicação a operar em déficit crónico. Temos operações mediáticas em Portugal, órgãos de comunicação social que operam com prejuízo crónico, e a única forma de os manter de pé e a sobreviver num mercado de publicidade que está saturado ou cuja escassez aumentou por causa das plataformas tecnológicas, é com o financiamento constante por parte de atores políticos que usam estes meios de comunicação social como plataforma para divulgar as suas ideias e as suas agendas. E temos vários exemplos que não vou nomear que sobrevivem baseados nessa ética. São projetos a fundo perdido em que tens pessoas a financiar porque querem pôr a sua agenda no mapa. Mas a informação que eu tenho é que os mídias sempre, em particular os jornais, sempre viveram muito como projetos quase que, ou entre aspas, beneméritos. Deficitários. Sim. E sempre foi assim. O problema é que agora há outras dinâmicas mais a aprofundarem-se, e há isso mesmo que tu disseste, que é o problema do mercado de publicidade, que agrava ainda mais a dependência destes órgãos de comunicação social dessas partes beneméritas, entre aspas. Beneméritas, já dizia a minha avó, uma pinóia. Não há nada de benemérito no acionista do jornal que exige uma determinada linha editorial ou que escolhe o diretor da redação a dedo por ser alguém que corresponde à sua agenda ideológica. E tu vês isso a acontecer em inúmeros órgãos de comunicação social. Sem dúvida. Até conheces os nomes. Vês um nome que vai sempre saltando de um órgão para o outro, que é sempre aquela pessoa que está alinhada com uma determinada agenda política, e tu topas imediatamente e depois começas a ver o jornal e começas a ver a reorientação editorial do jornal numa determinada direção. Por isso é que eu digo que o mercado privado da comunicação social não é por natureza democrático, ao contrário daquilo que se poderia argumentar inicialmente, porque as pessoas pensam, bom, se houver mais órgãos de comunicação privados vai haver mais pontos de vista diferentes e será por consequência mais democrático. É falso, porque o ponto de vista do jornal privado será sempre do acionista, e o acionista tem a sua própria agenda ideológica que não corresponde ao interesse do público. Veja-se o que aconteceu. O Jeff Bezos comprou um jornal, o Elongated Muskrat comprou o Twitter. Amigos, não há almoços grátis. E por isso eu desconfio sempre muito quando leio aquelas declarações editoriais de jornais que dizem somos um órgão isento. Não são. Voltando a recentrar aqui a questão sobre as dinâmicas... Ainda não falámos do Ubuntu hoje.
É verdade. Mas somos também um show de outras cenas. Isto é Voltando meia à hora de questão outras das dinâmicas de relações entre as pessoas, tu não acreditas que mantendo uma comunidade mais pequena numa rede social que ela tende a, a ter a favorecer um relacionamento mais civilizado entre os vários membros dessa rede social? Não acredito nisso. Até porque já insultei muita gente no Telegram com alguma frequência, e é uma comunidade relativamente pequena, as comunidades em que eu me movo, não é por aí. Sim, mas isso é precisamente uma falácia, porque um exemplo E já fui insultado também, portanto. também, mas quer dizer, isso não são estatisticamente Eu sei, relevantes. a amostra é ridícula, não serve de exemplo. Mas Sim. não acho que seja assim tão linear. Há comunidades muito grandes que têm relações muito bem estruturadas. Passa muito pela moderação também. E pelo papel dos moderadores e pela maturidade dos moderadores e do grau de conhecimento que eles têm dos Isso é verdade. assuntos e Mas de uma gestão sábia que é muito difícil de alcançar. isso é verdade, mas o Mastodon ao ter estas instâncias autónomas e que mesmo quando federadas permitem fazer uma moderação autónoma, bloqueando utilizadores da mesma instância ou da outra instância, ou bloqueando instâncias inteiras, favorece uma moderação que permite criar um clima mais são. civilizado. Sim. E mais alinhado pelo menos com os valores das pessoas que estão dentro dessa instância. Claro que sim, mas eu acho que sei de que casos específicos é que estás a falar. E... Não estou a falar de nenhum caso específico, por acaso. Sim, mas, por exemplo, há aquela coisa que eu repito sempre nesse podcast e que já ando a dizer isto tantas vezes que já enjoa, mas uma das melhores experiências que eu tive em termos de comunidade, em termos do grau de civilização do discurso e da utilidade das discussões e do respeito mútuo que vejo e que sinto, e até do aspecto acolhedor que senti desde o início, tem sido a minha experiência com a comunidade do Ubuntu / software livre. Toda a gente que eu conheço me diz exatamente o contrário, que não, que pá, há partes da comunidade de software livre que são verdadeiramente execráveis e que são tipos que maltratam as pessoas e que são pedantes Isso e tudo. acontece. Eu Isso existe. nunca senti isso. Tem muito a ver com a nossa experiência pessoal e onde é que nós andamos. Mas sim, mas Isto para mais dizer que o mais Ubuntu, mais a melhor exemplo comunidade é o Ubuntu. é O Ubuntu é a melhor que, comunidade. é que dentro da comunidade de software livre há vários grupos diferentes. Fedora também é fixe. Vocês também são fixes, Fedoras, ok. E deste agora um exemplo do Ubuntu e do Fedora e basicamente eu vejo o Ubuntu e o Fedora como se fossem duas instâncias diferentes, federadas, que estão também federadas eventualmente com outras do Arch, com E do Arc SUSE, Linux do também, Arc. Pessoal, vocês do Arc, vocês são chatos, mas saibam que são amados. Nós adoramos as vossas cenas. do Mint e pronto, e cada uma delas Mint não, esses gajos, era encher o campo pequeno com eles. Estou a brincar, não, o Mint também é fixe, pá. Mint, saudações, Mint. Eu não posso ser com a malta do KDE, mas fora agora isso... imagina que cada uma destas comunidades era uma instância e aparecia aí outra que era a instância dos mausões do software livre, que eram pessoas todas execráveis, que tratavam mal toda a gente, que insultavam toda a gente, que além disso também eram racistas e cheiravam mal dos pés, e queriam ligar-se, federar-se com as outras instâncias. O facto das outras instâncias, todas elas poderem escolher bloquear essa instância dos mausões, favorece uma manutenção de um clima favorável. Claro, vão sempre haver casos de pessoas dentro de cada um destes grupos que também não são pessoas que a gente queira ter connosco, ou o contrário, pode haver pessoal no grupo dos mausões que só cheiram mal dos pés, pronto, coitados, tiveram azar, cheiram mal dos pés, andaram a correr ou uma coisa qualquer e ficaram a cheirar mal dos pés, ou pisaram porcaria na rua, e são pessoas fixes, com valor, e que são só bad boys e pronto, e toda a gente gosta deles, ou bad girls ou whatever, e
há sempre exemplos do contrário, mais representativos, menos representativos. É claro que há comunidades grandes em que as pessoas também são civilizadas e se comportam bem. Agora, eu estou convencido neste momento que há uma tendência que, mantendo uma comunidade contida, seja em dimensão, seja noutra característica qualquer, em que haja um âmbito qualquer, um conjunto, uma característica ou um conjunto de características que definem o âmbito dessa comunidade, acho que isso favorece uma relação positiva entre as pessoas. Eu acho que depende da cultura das pessoas individualmente e depende da cultura da comunidade. Por exemplo, a comunidade do Ubuntu, por norma, eu acho que as pessoas que se juntam à comunidade, pelo menos aquilo que eu vejo no canal do Telegram Ubuntu PT, mas até eu estou inscrito em vários canais de Telegram do Ubuntu, Ubuntu Brasil, Ubuntu FR, francês, Ubuntu, que mais? O grupo em inglês, obviamente, mas isso tem gente um pouco de todo lado, e o Ubuntu PT. E no geral... Mas todos esses têm um âmbito específico. Claro, mas é isso o que eu digo, observando daquilo que conheço, o grau de civilidade das discussões e da maneira como as pessoas interagem é relativamente elevado. Já estive em sítios muito piores. E ao mesmo tempo, as pessoas têm a elasticidade mental para terem discussões um bocadinho mais informais, de vez em quando há uma polémica ou outra, mas a coisa mantém-se mais ou menos de forma muito fluida e muito civilizada, portanto, mas eu acho que também quem vem pelo Ubuntu, quem vem pelas questões do software livre, em geral, sem nenhuma amostra, eu não tenho amostras estatísticas para dizer isso, são pessoas que estão também têm uma tendência para privilegiar os aspectos mais solidários e comunitários de partilha por causa do software livre e tudo. Enfim, é diferente. Eu tenho alguma discordância disso. Obviamente que tens discordância. Eu acho que há um número significativo de pessoas que não. Que são umas bestas. E, por exemplo, vejo isso, por exemplo, muito no Facebook, em que se vê claramente que há muita gente que a única coisa que os motiva a utilizar GNU Linux e software livre é elitismo. Espera aí. Tu estás-me a dizer que vês isso no Facebook, mas esperar ver outra coisa no Facebook é a mesma coisa que ir à casa de banho numa estação de serviço de caminhonagem e esperar um restaurante de luxo lá dentro. Não é isso que vais encontrar. Vais encontrar xixi nas paredes, a questão é que números de telefone no urinol. Estou a dizer é que há claramente exemplos e se fores ao Reddit, o R-Linux também é um grupo extremamente tóxico. O Reddit é muito diferente, depende das comunidades, depende do sítio onde tu vais. Pronto, a questão é que as pessoas que lá vão, a questão é que as pessoas que lá vão partilham aqueles valores. Para eles aquilo não é um problema. Pronto. Partilham aqueles valores, aquela visão, aquela perspectiva. E assim como nos grupos mais pequenos ou de um âmbito mais específico, há uma partilha de valores e tu próprio disseste, as pessoas estão mais predispostas a uma coisa qualquer e há logo um certo alinhamento de valores e de comportamentos que motiva essa boa relação e repara, há grupos em que insultarem-se mutuamente pode ser considerado boa relação. Ok? Sim. Eu até te insultava de outra maneira, mas não posso, porque depois o YouTube implica com isto. Mas olha, a propósito de comunidades com good vibes, esta semana houve uma discussão muito interessante no Telegram da comunidade do Ubuntu Portugal sobre aquela biblioteca partilhada. Não era biblioteca partilhada, como é que se chama aquilo? Há uma atualização urgente de uma parte de já sei o que é que uma estás a série de dizer. snaps. Exato. Eu sei o que é que estás a dizer. Estás a falar do OpenSSL. Isso, o OpenSSL. Ainda não há atualização, só haverá amanhã. Ainda não está disponível. Sabe-se que existe uma vulnerabilidade no OpenSSL, que é uma biblioteca que implementa opções criptográficas para garantir a segurança das comunicações ou a cifragem de comunicações, conteúdo. Sim. E sabes que vai acontecer.
E agora, onde é que querias ir com isso? Não, Que já queria sei. dizer que a discussão que eu assisti foi relativamente civilizada. E eu confesso que não percebo nada de OpenSSL para ter uma opinião sobre isto, mas alguém dizia, já não me lembro quem era, que estava contra os snaps porque os snaps dificultavam a tarefa de atualizar estas bibliotecas. Uhum. E isso é uma discussão muito interessante, que eu não estou certo de entender plenamente. Ok. Mas é que fiquei com a impressão de que os snaps, tendo tudo contido no seu próprio pacote, incluindo essas Ok, deixa-me dependências parar já. dessas bibliotecas. Deixa-me parar já. Isto é muito Isso antidemocrático. é. Isso não é. Isso não é. É só para mim não te alugares a dizer uma coisa que depois Sim, eu não é uma percebo perda de nada tempo. disso, vá. O objetivo dos snaps é teres todo o runtime, ou seja, tudo o que é preciso para que uma aplicação corra, Sim. executa, estar contida. Sim, contida. Isso, E, portanto, tem pronto, benefícios em termos de segurança e isso é correto como princípio geral e como definição geral de uma característica do snaps. Contudo, há duas outras coisas importantes de saber. Uma é que todos os snaps correm em cima de um outro snap. Snapd? Não, Então. do core. O core, ok. Snapcore. Há um core, há um runtime que é usado por todos os outros snaps e que corresponde a algumas funcionalidades elementares do sistema operativo e alguns serviços, algumas bibliotecas E portanto que todas as aplicações partilham entre si. Esse seria atualizado com prioridade, é isso que estamos a dizer? Não estou a dizer que é atualizado com prioridade, eu estou a dizer que ele existe e que contém alguns dos recursos que todos os snaps partilham, que todos os snaps utilizam, não necessariamente partilham. Todos eles utilizam e que corresponde a um núcleo, não um kernel, mas a um núcleo de funcionalidades do sistema operativo que é usado por todas as aplicações. Mas para além disso, portanto, todos os snaps utilizam esse. Para além disso, há outros snaps que utilizam ainda outros snaps. E esses snaps chamam-se Content Snaps. E são, por exemplo, os snaps de aplicações de KDE ou de aplicações de GNOME ou coisa assim de género. Todos eles utilizam content snaps contendo o runtime do KDE. Serviços, bibliotecas e afins, que a equipa do KDE cria esses content snaps para que o snap da aplicação não tenha que conter, cada snap da aplicação não tenha que conter lá aquela tralha toda do KDE ou do GNOME e seja assim muito maiores. Okay. Ou seja, é verdade que a regra geral é que ele tem cada snap tem as suas dependências lá dentro, mas isso exclui, por exemplo, tudo o que é par do core e, dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, se for do GNOME ou do KDE, eles ainda utilizam esses snaps partilhados que reduzem ainda mais o tamanho dos snaps. E onde é que está enfiado o OpenSSL? O OpenSSL, eu estou convencido que está dentro do core. Espera aí, o Tiago não está cá, eu tenho que fazer o papel dele. Como assim? Convencido? Então não sabes, Diogo? É uma funcionalidade básica, então não funcionalidade básica do sistema operativo. Então estás a dizer essas coisas e não sabes, Diogo? Francamente. Pronto, foi o momento do Tiago. Pronto, é o momento do Tiago. Porque há demasiadas coisas dentro do sistema operativo que utilizam, e de serviços e de aplicações que utilizam o OpenSSL, e portanto faz... Mas a discussão, andava à volta disso, que era, imagina que tens essa vulnerabilidade. O que foi dito e que tu disseste, explicaste há bocado, e que está certo, é que há bibliotecas, há serviços, há o que for, que podem não estar nem dentro do core, nem dentro desses content snaps, e aí de facto cabe a responsabilidade de cada desenvolvedor, mantenedor desse snap garantir que essa biblioteca, que esse serviço ou o que for, é atualizado. Pois. E aí é que a porca torce o rabo, porque nunca tens garantias de que isso possa vir a acontecer, não é? É verdade, mas ficarias espantado com a quantidade de vezes que isso não acontece nos pacotes tradicionais. Não, a sério? Exatamente. Eu tenho a certeza até que o código é auditado várias vezes ao dia.
E que... Exatamente. Portanto, as pessoas ficariam espantadas com a quantidade de vezes que isso não acontece. No caso do Ubuntu, agora a Canonical garante que vulnerabilidades críticas e severas, nesses casos, os patches entram, mas para tudo que não é isso, não entra, ou pode não entrar. E é interessante que, por exemplo, há pacotes do Universe que são muito bem mantidos por membros da comunidade, e há pacotes do Universe que ficam ao abandono ou que não são suficientemente bem mantidos e por isso não têm todas as atualizações de segurança que deveriam ter. Pois. Isto, quer dizer, no fundo, sempre tem que haver assim uma certa discrição por parte dos utilizadores em escolher coisas que sejam mantidas de forma responsável. Pois, mas antes que alguém faça algum comentário negativo, vamos lá. Eu tenho a certeza de que a mesma coisa se passa no universo do software proprietário. A diferença é que tu não sabes. E, portanto, usas um determinado tipo de software, o código está lá fechadinho e quem toma conta daquilo é que sabe o que lá está. E, no fundo, acabamos todos por viver os mesmos problemas e a passar os mesmos condicionamentos sem... No caso das dependências não é assim muito difícil saber, porque ou são bibliotecas dinâmicas e portanto são objetos separados, incluídos como parte do pacote, mas separados, ou mesmo quando que estão compilados como parte de um objeto único. Há certos símbolos que estão dentro desse objeto que permitem saber que está lá certa coisa, ok? Isso agora foi críptico. Hã? Isso agora foi críptico. Parecia o Nuno Rogério a falar de um aparelho teleguiado alguns na Ucrânia. De certa forma, uma compilação de software é quase como que uma cifragem de código. Não é exatamente, mas de facto há uma transformação de código de uma forma que é legível por um ser humano para uma forma que não é legível para a maior parte dos seres humanos, mas que alguns conseguem identificar algumas coisas que lá estão. Eu conheço alguns seres humanos. E há ferramentas que permitem fazer alguns tipos de análise desses objetos e retirar de lá alguma informação que permite inferir algumas coisas com graus de certeza relativamente elevados. Não é a mesma coisa do que ler código, não, mas também não é uma black box completa. Dá muito mais trabalho a compreender. E poucos são os que conseguem compreender. Ficaria surpreendido com alguns seres humanos que eu conheço. Que são não ficaria, não. Robôs. Eu conheço pessoal que adora essas coisas. Mas olha, já passou imenso tempo. Este episódio está a ser um bocado atípico porque nós falámos aqui de uma série de assuntos acessórios que não têm diretamente a ver com o Ubuntu. E eu estava aqui a olhar para as notas e tu tens aqui imensa coisa que não vais ter tempo de falar. Não, não queres falar pelo menos de duas ou três mais importantes antes que acabe o tempo? Eu gostava de falar então de um projeto novo do Martin Impress, que é o... Mais um? Esse rapaz não para. Não, o homem já lançou mais dois assim de repente. Eu já lhe disse que tenho que lançar um cantinho aqui nos episódios só dedicado a ele. Deixa-me só pôr esta interjeição. Winpressive. Ok, vamos chamar-lhe isso. E o novo nome do cantinho é o Martin Impressive. E vou twittar-lhe isso. E então? Ok, o projeto chama-se OBS Portable. Ele tem já uma distribuição de OBS que é o OBS Fully Loaded, que é um OBS com extras, com bastantes extras que não fazem parte do OBS original. Relembra-nos o que é o OBS. O OBS é o Open Broadcast System.
Ok. que é um software muito utilizado para fazer streaming, para os jogadores usam isso muito em particular para transmitir jogos ou para transmitir seja o que for, para plataformas como o Twitch, como o YouTube e afins, em que aparece o jogo, aparece o cara do utilizador. Basicamente é um micro estúdio de produção em que o produtor consegue escolher exatamente o que é que vai para o ar ou não. E consegue fazer coisas como introduzir animações, transições entre cenas, o próprio ter cenas, ter fontes de informações dinâmicas, uma série de outras coisas extremamente complexas. E invariavelmente uns auscultadores com orelhas de gatinho. Também. Também. Eu não tenho, mas tenho encomendado, só que o supply demand está a dificultar. Mas pronto. E o Impress já tem essa distribuição do OBS, mas ele decidiu que não lhe chega, porque ele faz streaming a partir de 2 sítios diferentes. Ele tem o seu estúdio em casa, estúdio escritório em casa e o seu estúdio escritório num como é que se chama? Num coworking space. Um espaço de coworking. Exatamente. E ele diz que tem dificuldades em manter as configurações partilhadas entre um espaço e o outro. Pois. E então resolveu criar uma distribuição nova da OBS que facilitasse a sincronização entre o que ele tem num sítio e o que tem no outro. E para isso ele criou essa distribuição. Então o que é isto acontece? É um binário único, compilado, que pode ser transferido entre máquinas sem ser necessário fazer qualquer instalação. É preciso fazer só o setup inicial, claro. Ok. Mas a partir daí podes simplesmente copiar tudo o que lá está e meter no outro computador e aquilo funciona igual. Desde que o computador tenha algumas semelhanças, né? Porque senão não... Se não tiver uma webcam, claro que não funciona igual, porque falta a webcam ou coisa assim de género. Portanto, o objetivo é, por exemplo, manter as tensões que ele tem num sítio e no outro. É garantir que isto fica alinhado em múltiplos locais diferentes. Isto facilita também a colaboração. Se tu amanhã te precisasses fazer o streaming do podcast do Ubuntu Portugal, eu só tinha de transferir para a tua máquina tudo o que eu tenho aqui, que é necessário para fazer o streaming do podcast do Portugal, e a partir desse momento só tinhas que carregar no botão para aquilo funcionar, e aquilo funcionava automaticamente. Tu disseste automagicamente? Digo automagicamente muitas vezes. Uau. É uma palavra de que eu gosto muito. Também é uma forma, portanto, que facilita várias pessoas estarem a colaborar na criação de uma configuração para um streaming, por exemplo, a construir cenas. Olha, e agora eu não gosto disto assim aqui, e estou aqui remotamente da minha máquina a fazer os ajustes, e um software qualquer que sincronize ficheiros entre computadores vai atualizando as coisas. Isso para nós dava-nos um jeitão, sobretudo porque não é incomum que tu tenhas de organizar a transmissão em sítios diferentes e estás em viagem. Há uns anos atrás estavas mais em viagem do que estás agora, mas ocasionalmente lá tens de fazer exteriores, entre aspas. Isso dava-nos um jeitaço. Quando é que ele tem? Quando é que ele tem isso pronto? Já está pronto. Ok, então. Isto já existe. Então. E ele está a fazer builds de várias versões do OBS, porque neste momento há uma versão nova do OBS que quebrou mudou a API, e várias extensões do OBS que funcionavam em versões anteriores não funcionam ainda nesta. E então ele resolveu manter várias versões, builds diferentes de várias versões. E também resolveu manter estas builds por outro motivo, porque imagina, tu fazes uma instalação de OBS para fazer um streaming para uma empresa qualquer, e testaste com aquela versão do OBS, com aquela versão das extensões, com aquelas coisas todas, e estás um ano sem voltar a fazer. No ano seguinte, se tu atualizares as coisas, é possível que as coisas que tenham quebrado porque houve modificações, houve uma versão nova do OBS que mudou uma API ou uma coisa qualquer. Se estiveres a usar a mesma versão, está lá, funciona.
Não tens de. Não, vais buscar a mesma build e mesmo que tenhas de usar hardware diferente e funciona. O Carlos Martins está aqui a perguntar se funciona com hardware diferente. Há algumas limitações referentes ao hardware, obviamente. Há limitações também referentes ao local no sistema de ficheiros onde está o conteúdo. Os caminhos têm que ser iguais. Mas se tu garantires que os caminhos são iguais, consegues garantir que ele consegue aceder a todos os recursos que compõem a cena. O hardware é a parte mais complicada, claro, mas se garantires que o hardware é igual ou é suficientemente igual, a maior parte das coisas vão funcionar sem grandes alterações. E entretanto, tu estavas a dizer que havia uma versão portable. É isto, e o OBS Portable é de facto esta nova versão esta nova distribuição do OBS que o Empik criou. Isto é uma coisa fantástica, eu gosto imenso disto. Eu creio que vamos adotar isto aqui para o podcast. Eu ainda não tive tempo para me dedicar a isso, porque até agora eu tenho decidido sempre a fazer os streamings, mas se por algum motivo eu não puder, era fixe que qualquer um de vocês tivesse a possibilidade de fazer. E entretanto, os pacotes que estão disponíveis com esta coisa, Snap, imagino. Isto não precisa de pacotes. Isto é um ficheiro que tu fazes o download e metes num sítio qualquer que te apeteça. Portable. Yeah. Portanto, podes meter isso numa pen, levas aquilo no bolso, chegas lá, pumba. Yeah. Ok. Numa pen não é uma boa ideia, sabes porquê? Porque normalmente os sistemas montam a pen num caminho diferente. Pois. O fixe é teres ou copiares a pen, ou copias o conteúdo da pen para um sítio que saibas que seja o mesmo sítio que estava na fonte, ou tens um software a sincronizar-te entre várias máquinas, colocando sempre na mesma localização. Mas tipo, a sincronizar entre várias máquinas, mas tipo Nextcloud, uma coisa assim do género? Nextcloud, SyncThing, o que for. Há várias soluções possíveis. Quer dizer que então podes ter essa instância do OBS enfiada no Nextcloud e tens aquilo em 3 máquinas diferentes e sincroniza para as 3 máquinas e depois tu estás à vontade e estás ali descansadinho. Ok. E já fizeste isso? Ainda não fiz, mas tenho acompanhado os streams do Impress em que ele está a fazer o desenvolvimento da ferramenta e temos trocado opiniões sobre. Mas ainda não fizeste isso do teu lado, portanto. Não tive a oportunidade de fazer experiência. A minha avó costumava dizer em casa de ferreiro OBS de pau. Pois, mas o Impress, eu discuti isto com o Impress e o Impress já está a fazer coisas semelhantes. E ele deu-me de facto aqui algumas dicas, que é garantir sobretudo a localização dos ficheiros. Se ela for igual, funciona tudo exatamente igual. Nice. Quer dizer que vamos ter menos problemas quando fizermos podcasts durante as férias em sabe Deus onde. Eventualmente, temos de testar. Eu estou a pensar até na possibilidade de ter uma instância de um Ubuntu desktop na cloud e utilizar o OBS a partir dessa instância. Não sempre, mas quando estou remoto, se calhar é a melhor opção. Vamos experimentar isso na próxima emissão. E vamos não, ver na próxima como é que edição corre. garantidamente que não vai ser. Que pena. Nem a curto prazo, eventualmente sim, mas estou demasiado ocupado com outras coisas neste momento para fazer essas coisas. Está bem, então um dia vamos experimentar isso numa próxima gravação no episódio. Eu até já tenho o título por episódio. Pronto. Late Ótimo. Murphy. Ok. Então, olha, já estamos a chegar ao fim. Resta-nos então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel e hoje é editado pelo Rodrigo para o Senhor Podcast. E até o próximo episódio. Adeus, crianças.